Olá, meus amados, meus queridos. Hoje, dia 1º de novembro, iniciamos um mês com uma palavra fortíssima, uma palavra que marcou as nossas vidas, uma palavra que tem marcado as nossas vidas esse ano. Confesso, meus queridos, que eu nunca em toda a minha vida ouvi falar tantas vezes essa palavra. Tive tantas e tantas confirmações sobre essa palavra de João 10, 9. Aqui no devocional de hoje está dizendo do dia 1º, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. João 10, 9, 11. E as palavras têm sido confirmadas ao longo desse ano de uma maneira sobrenatural, queridos. Tá um vento aqui, parece que vai chover, mas vou tentar gravar tudinho. Olha só, essa palavra vem sido presente em nossas vidas de uma maneira sobrenatural, inclusive no dia 9 de julho, que seria um aniversário do meu irmão Moisés, que pediu para abrir essa porta para ele e logo partiu para a eternidade com Cristo. O devocional do dia 9 de julho, que era o dia do aniversário do Moisés, estava dizendo Jesus é a porta, Vinha dizendo aqui sobre a palavra, João 10, 9. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Como dizer que é coincidência, Num devocional de 365 páginas, justamente no dia 9 de julho, onde seria o dia do aniversário do meu irmão Moisés, do nosso irmão Moisés. Vem essa palavra de João 10, 9, gente. Como pode ser coincidência isso, Não tem coincidência para Deus, não existe coincidência, Existe propósito. E o Senhor tem propósito em tudo que Ele faz e fala, E Deus vem confirmando. Nunca vi sendo pregada nas igrejas tantas vezes essa palavra de João 10, 9 e 11, O Moisés, nos momentos antes dele partir, Ele dizia, assim que ele aceitou Jesus como o único e suficiente salvador da vida dele, ele dizia que os pés dele estavam verdes, A palavra de João fala aqui, E se entrares por mim, se será salvo e encontrará pastagem, E Moisés repetia que o pé dele estava verde. E a Lídia, minha irmã, brincando com ele, ali descontraída, não sabendo que eram os últimos dias, nas últimas horas de vida do Moisés, ela ali repetia com ele, é mesmo, Moisés, seu pé tá verdinho, olha como que seu pé tá verdinho mesmo. E o Moisés não abriu os olhos, mas ele repetia, Lídia, meus pés estão verdes, meus pés estão verdes. Logo depois ele pediu para abrir a porta. E quem é a porta? A porta é Jesus, E ele pediu para abrir a porta, Lídia abre a porta, e ele insistia, Lídia abre a porta, a Lídia não sabia que porta, abriu a porta da UTI, que tinha uma mola, e a mola fechou a porta, e ela, meu Deus, eu não posso mentir para o meu irmão dizendo que a porta está aberta. A porta fechou sozinha, o que eu vou fazer? E ela teve, uma certeza ali de abrir uma porta imaginária para o Moisés em cima dele. E quando ela abriu aquela porta, que ela fez aquele sinal e de abrir a porta, e falou, Moisés, olha, a porta está aberta, sente a brisa. E ele falou, nossa, minha irmãzinha, que delícia, você está lidinha, você está cuidando muito bem de mim. E muito pouco tempo depois, Moisés partiu nos braços da minha irmã. Então, por que será? Por que será que Moisés dizia, que os pés dele estavam verdes, que ele pedia para abrir a porta? Por que a minha mãe, sem saber que Moisés já estava até sepultado, ela disse a mesma coisa para mim, abre a porta, Naquela UTI, quando ela não conseguia falar nada, Deus permitiu que ela falasse duas coisas sobre essa palavra de João 9, 10, 11. Porque a palavra de João 9, 10, 11 completa, fala, eu sou a porta, se entrares por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e encontrará pastagem. Mas ela ainda continua dizendo, o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir,
E a mamãe disse lá naquela UTI, antes de pedir para abrir a porta, não podemos deixar o inimigo roubar nossa mente. E assim, logo em seguida, a mamãe pediu para abrir a porta. A mesma porta que o Moisés pediu para abrir. Isso é muito forte, gente. Isso é muito sobrenatural. Desculpa eu voltar nesse assunto e voltar nesse assunto e voltar nesse assunto, mas é que é tão sério. Tão importante pregar essa palavra de salvação, essa palavra da porta. Porque se a gente parar e pensar e falar, meu Deus, como assim? O Moisés falou da porta, abre a porta e logo Moisés partiu para a eternidade. A mamãe falou que não podemos deixar o inimigo roubar a nossa mente. E a palavra de João 10, 9 e 11 fala sobre o ladrão que veio para roubar, principalmente as mentes, que quando ele rouba a nossa mente, acabou tudo, não é? E a mamãe pediu para abrir a porta igual Moisés, sem saber do Moisés, sem saber que ele estava até sepultado. Mamãe se foi sem saber do Moisés, né? Mas também ela fazia uma oração para Deus, que Deus nunca deixasse ela enterrar um filho. Que essa dor ela não suportaria, e a mamãe partiu sem saber do Moisés. Mas partiu também falando da porta, né? E ela disse para mim, abre a porta. E quando eu falei, olha, mãezinha, a porta está aberta. Tá bom assim, mãezinha. Ela disse, aproveita a porta aberta para falar com Deus. E minha mãe, que não abria os olhos em nenhum momento que eu estive ali com ela, estive uns 20 minutos naquela UTI com ela, e ela não conseguia abrir o olho de maneira nenhuma. Eu falei, olha, mãezinha, abre o olho, se ela está me vendo, abre o olho para me ver. E ela não conseguia abrir os olhos. Mas naquele momento que eu falei para ela, mãe, olha a porta aberta, tá bom assim? Ela arregalou os olhos de uma maneira que é como se ela olhasse do outro lado daquela porta e enxergasse o próprio Deus. E ela dizia para mim, aproveita a porta aberta para falar com Deus. E naquele dia 5, naquela UTI, foi uma presença tão grandiosa de Deus que eu senti. E aquela presença que invadiu minha alma, me curou de toda aquela enfermidade que eu tinha emocional. E eu saí daquela UTI totalmente curada, totalmente forte. Daquela fraqueza brotou a força de um vulcão e eu nunca mais fui a mesma pessoa. E hoje o meu prazer é falar de Jesus, é falar dessa porta que é Jesus, né? A gente esteve num retiro aleatório, fomos eu, meu pai, minha irmã, meu esposo. Quando chegamos nesse retiro no dia 9 de agosto, no dia 10 e dia 11 só se falou da porta. E ali deram a camiseta tinha escrito na parte de trás dela em hebraico, porta. Estava escrito porta, e eu falei, meu Deus, eu nunca ouvi falar tanto em porta. E a palavra era sobre João 10, 9 e 11, e eles deram um símbolo lá do congresso, né, que era um portalzinho, e a mensagem era a porta, né, a palavra de João 10, 9 e 11. Gente, essa palavra é muito forte, ela é muito pouco pregada, né, essa palavra de João 10, 9, 11, se prega mais aqui na palavra de João, né? A palavra de João 9, João 16, aqui, desculpa, João 14, 6, né? Se prega mais essa palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É praticamente a própria palavra, né? Porque Jesus é o caminho mesmo, Jesus é a vida, né? Jesus, se ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, né? Só que a porta, da maneira que está sendo falada esse ano, eu nunca vi igual. E é muitas e muitas vezes. Queridos, o que eu quero falar com tudo isso para vocês, não deixe de acessar essa porta que é Jesus. Encontre Jesus. Muitas vezes o devocional vem dizendo aqui, eu não vou ler tudo porque vai ficar muita coisa, mas o devocional fala assim que, ao ler esse versículo, nos parece algo simples de se pôr em prática, mas a verdade é que a grande maioria das pessoas ainda não vive como se essa fosse uma realidade.
Por isso entram por portas que levam a destinos fora do propósito de Deus e que traz infelicidade, angústia e muitas inquietações na alma. Amém, querida? A única porta que leva a Cristo, né? A eternidade é Jesus. A única porta que você entra, né, e encontra tranquilidade, né, paz e a sua alma fica quietinha e descansada é nessa porta que é Jesus. É nessa palavra de João 10, 9 e 11, né? E é a palavra que mamãe disse, né, que não podemos deixar o inimigo roubar nossa mente. O Senhor permitiu que ela falasse nitidamente isso, mesmo sem conseguir falar. É muito, muito importante. Queridos, não deixe que o inimigo roube sua mente. Não deixe que o inimigo roube a sua paz. Não deixe que o inimigo roube a sua comunhão com Deus. Não deixe que prazeres carnais momentâneos te tire da presença do Senhor e acabe com o seu relacionamento com Deus. Não deixe. Tenha um relacionamento sincero com Cristo, né? Um relacionamento sincero com Cristo é tudo que nós precisamos, né? E o que um relacionamento sincero exige? Existe diálogo, né? Se a gente tem um relacionamento sincero com a pessoa, a gente sente bem em dialogar com ela. Então a gente, com um relacionamento sincero com Cristo, a gente vai dialogar com Ele, falar: Senhor, olha essa situação, aquela, Pai, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Eu sei, Senhor Jesus, que isso daqui não está certo, mas eu não estou conseguindo fazer diferente, me ajuda, né? Me ilumina. E é um diálogo saudável com Deus, né? Um relacionamento sincero exige diálogo, né? Exige oração, exige a gente tirar um tempo para falar com Deus, né? E um relacionamento sincero também exige muita confiança, né? Quando você ama, né? Um relacionamento sincero, lógico que tem que ter amor. E quando você ama, você confia, você descansa, né? E sabe que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, como você ama, você sabe que tudo vai cooperar para o seu bem, né? E esse relacionamento sincero exige muito respeito, né? Mas como que a gente vai estar respeitando a Deus? É obedecendo, né? Fazendo o querer dele, fazendo a vontade dele, né? Que é sempre boa, perfeita e agradável. Eu sei que naquela UTI, quando eu abri aquela porta para a mamãe, que eu senti aquela presença gloriosa e ela falou: aproveita a porta aberta para falar com Deus. Naquele momento eu comecei a orar a Deus e falar: Deus, eu sei que a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Oh, Senhor, entrega minha mãezinha em suas mãos, porque ela não é minha, ela é sua, Pai. E o Senhor cuida melhor que eu. E ali naquele momento que eu entreguei minha mãezinha nas mãos do Senhor, que eu senti aquela presença gloriosa, aquela força sobrenatural que invadiu a minha alma, que está comigo até hoje e tem me sustentado, eu tive tranquilidade e paz de saber que o Senhor estava no controle de tudo, que Ele tinha propósito para tudo, né? E era propósito de salvação, porque o Senhor disse, né? No dia que sepultamos meu irmão, dia 27, ele foi ali plantadinho, sepultado. O Senhor falou para mim que era propósito de salvação aquilo tudo, né? Eu cheguei com meu esposo, ajoelhamos e ali abri a palavra de Deus e estava dizendo assim: que sou eu, Deus que dou a vida, sou o Deus que tiro a vida, faço descer a sepultura e faço subir. Eu falei: Senhor, eu entendi, Pai, que o Senhor salvou Moisés, né? Porque Moisés dizia que os pés dele estavam verdes, depois pediu para abrir a porta. E o Senhor tinha me dado uma revelação no dia que Moisés partiu, que eu sobrevoava campos verdes, né? E quando minha irmã disse que ele estava repetindo que os pés dele estavam verdes, eu tive a certeza que ele acessou aqueles campos verdes, entrou por aquela porta, né? E foi salvo por Jesus. Então, naquele dia, né, que eu ajoelhei com meu esposo e o Senhor falou isso, eu ainda assim questionei e falei: Deus, mas com que propósito, Senhor? O Senhor levaria o meu irmão tão jovem, saudável, tão cheio de sonhos, né? E o Senhor falou claramente de novo nos meus ouvidos: propósito de salvação, não só para a vida de Moisés, mas para milhares de almas. Por isso que eu repito aqui sobre essa palavra de João 10, 9. Ele é a porta. Essa é a mensagem que deve ser pregada a toda a humanidade.
E eu não deixarei de pregar essa palavra, porque não tem como, não existe como não pregar essa palavra de João 10, 9 e 11. Eu sou a porta, né? Porque nunca tinha ouvido falar de porta, assim, com tanta ênfase, a porta, e nesse ano confirmações atrás de confirmações, né? E o Senhor falando aqui, nesse início do mês de novembro, sobre a porta. E cada dia mais eu tenho certeza que eu preciso pregar esse evangelho da porta, que é esse o evangelho que o Senhor quer que pregue, né? O evangelho da salvação, o evangelho de Jesus, porque Ele é a porta, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, né? E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, meus queridos, tenham um relacionamento sincero com Deus, né? Se salve entrando por essa porta que é Jesus, né? Jesus tem tudo de melhor para te dar. Jesus é o único que pode te dar paz e tranquilidade, né? No final aqui do devocional fala assim, escolha atravessar a porta que Jesus abre hoje para a sua vida, pois com Ele adiante você está absolutamente seguro e com certeza só Ele pode lhe trazer paz, alegria, esperança de um futuro melhor. Permita-se ser conduzido para uma jornada na qual você nunca estará sozinho diante das adversidades, né? Do Senhor. Ele é a paz que você precisa para prosseguir, né? Jesus é a paz que a gente precisa, né? A palavra lá de Isaías 9:6 diz que Jesus é o príncipe da paz. Então, quando nós temos Jesus, quando entramos por essa porta que é Jesus, nós temos tudo o que precisamos. Temos paz no meio de adversidades, né? Pode ser o dia mais difícil das nossas vidas. A gente não está sozinha. O Senhor está nos conduzindo, nos sustentando, né? Ele é realmente nosso socorro, a nossa fortaleza no dia da angústia. Desculpa, queridas, me alonguei, mas eu tento resumir ao máximo. Mas quando se fala da porta desse evangelho de salvação de João 10, 9, 11, fica difícil não demorar. Mas que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, que vocês possam entender que Jesus é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o príncipe da paz. E Ele está esperando de braços abertos para te dar essa paz que excede todo entendimento, essa paz no meio da adversidade. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Fale melhor em cada coração, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, na paz do Senhor.